E aí, pessoal, eu vou falar um pouco bem superficialmente sobre o Git. O Git é uma tecnologia, ela é de graça, e de código aberto. Ela surgiu quando o criador do Linux, o Linus Torvalds, ele precisava de uma ferramenta para fazer o controle das versões durante o desenvolvimento do Linux. Ele já usava uma ferramenta, teve alguns problemas e tal, e enfim, ele surgiu com a própria criação dele, que é o Git, que é muito utilizado até hoje, é o mais utilizado para controle de versão. E vamos tentar entender melhor o que é um controle de versão, né? A gente geralmente se refere a ele como um VCS, que significa Version Control System, que é um sistema de controle de versão, que ele vai guardando as alterações que você faz em um ou mais arquivos. Daí, tipo, se você fizer uma alteração num arquivo agora, vamos supor que você tinha feito uma alteração no passado, e a alteração que você fez agora, quebrou alguma coisa no seu projeto, deixou de pegar alguma coisa que já estava pegando. Então, se você usa um VCS, você consegue voltar em alguma alteração específica, e isso acaba sendo muito útil, até mesmo fora do nosso nicho de desenvolvimento, porque, vamos pensar num exemplo, um designer, por exemplo, ele vai poder querer guardar todas as versões de uma imagem. Então, como que ele pode fazer isso? Ele pode fazer isso com um VCS. Por quê? Porque um versionador um controlador de versão, ele vai poder fazer ele reverter o estado de todas essas imagens. Então ele vai conseguir acompanhar todas as alterações que essa imagem passou e ir salvando elas. Além disso, né, além de poder reverter o estado de alguns arquivos para a versão passada, a gente pode reverter até mesmo o projeto todo. Você vai poder querer usar isso para fazer uma. Também, né, você pode também usar isso para fazer uma comparação entre diferentes versões de um arquivo. Porque naquele exemplo que eu te dei, de que se você fez uma alteração agora e ela quebrou alguma coisa que estava pegando, anteriormente já estava funcionando, você pode fazer uma comparação entre essas versões para ver o que você mudou. Porque às vezes você não lembra o que você mudou. Você pensa que você não mudou nada, mas aí você vai fazer a comparação, tem uma linha de código que você mudou e essa linha de código foi o que quebrou tudo. Então você pode usar isso para comparar versões e fazer uma comparação entre essas diferentes versões, né? Então, além disso, você pode ver quem foi o último a modificar alguma coisa, se você estiver desenvolvendo em equipe. Daí você vai ver quem foi o último a modificar algo que pode ter dado problema, quem introduziu um bug no projeto e quando foi introduzido esse bug. Você vai conseguir acompanhar tudo isso e muito mais. Então, um tipo de VCS que a gente já está familiarizado acontece quando a gente copia o nosso arquivo que está na nossa pasta do projeto para uma outra pasta. Então a gente tem lá, por exemplo, vamos supor um trabalho no Word. A gente tem um trabalho no Word, daí a gente vai fazer trabalho versão 1, trabalho versão 2, trabalho versão 3. Então a gente vai fazendo cópias e vai nomeando elas e tal. Então, até ter uma cópia versão final 2.0 e por aí vai. Então, isso pode acabar resultando em vários problemas de organização. E fora a dificuldade de manter isso aí, você vai ter que lembrar qual. Você mesmo vai estar organizando isso, vai depender da sua memória para alguns fatores. É complicado. Então, nenhuma equipe mais profissional, quando vários desenvolvedores estão trabalhando no mesmo projeto ao mesmo tempo, a gente surge com algumas soluções, e a primeira delas que surgiu foi o sistema de controle de versão centralizados, por isso tem esse C, então ser decentralized. E isso significa o quê? Ser centralizado. O que significa o sistema de controle de versão ser centralizado? Isso significa que esses sistemas eles vão trabalhar com um servidor que vai conter todos os arquivos versionados. E a partir daí, os desenvolvedores que trabalham naquele projeto acessam esses arquivos no servidor e alteram esses arquivos dentro do servidor. Então quem cuida disso é o servidor. O servidor detém a posse sobre os arquivos e os desenvolvedores acessam os arquivos que estão no servidor. Esse tipo de versionador tem um problema, que é se a gente perde o arquivo do servidor, a gente perde tudo, porque só ele está detendo os arquivos. Então isso dificulta a confiança que a gente vai ter no servidor. Mesmo se nós mesmos mantermos o servidor, ainda assim a gente fica com o pé atrás de dar algum problema de a gente perder todos os arquivos. Então, para sanar isso, né, para resolver esse problema, surgem os VCS distribuídos,
que é o Distributed. Então, agora, todas as máquinas clientes vão baixar o repositório que fica no servidor para a sua máquina local, que é o que a gente chama de clonar. Então, todas as máquinas clientes, todas as máquinas dos desenvolvedores vão clonar o repositório que fica lá no servidor para a máquina local. E esse repositório já vai incluir todo o histórico dos arquivos também. Assim, se o servidor sair do ar, qualquer máquina com o repositório pode restaurar os arquivos que ficavam lá no servidor. Ou seja, qualquer clone possui uma cópia total dos arquivos. O Git, ele é um versionador um sistema de controle de versão distribuídos, que é o que a gente acabou de discutir. O diferencial do Git para outros VCS é que, por exemplo, sempre que você dá um commit, ou seja, sempre que você salva suas alterações, o Git ele tira uma foto de como as coisas estão naquele momento e guarda, ele armazena isso. E se um arquivo não foi alterado, o Git não vai perder muita memória com isso, porque ele tem, ele faz com que ele não guarde arquivos que não sofreram alterações. Ele só salva um link para aquilo. Então, mais ou menos, é um pouco complicado de dizer, então por isso que eu deixei esse link. Você pode clicar aí e pegar o link para um livro sobre Git. Aqui, Getting Started, What is Git? Esse é o capítulo 1.3. Eu só recomendo que vocês leiam ele, vocês não precisam ler tudo. Claro, se vocês quiserem, fique à vontade, tem a tradução brasileira aqui. Mas eu recomendo que vocês leiam esse capítulo, que é 1.3. E ele fala sobre as vantagens do Git e como ele funciona. Ele não vai aprofundar muito, mas eu acho que vocês precisam, pelo menos, saber como as coisas funcionam para ter um entendimento de como são as coisas por baixo dos panos e tal. Assim fica tudo mais fácil de entender. Diversos assuntos começam a se conectar. Então, eu deixei aqui, você pode clicar nele. E acho que nas referências desse slide também está lá o link para o livro sobre Git. Esse vídeo, assim, esse mini vídeo aqui que eu estou fazendo é 100% baseado nele. Então eu recomendo vocês darem uma olhada lá. E, enfim, é muito importante vocês entenderem isso. Mas vamos lá para o ponto principal para entender Git. O Git, ele vai ter 3 estados principais para os seus arquivos. O primeiro, que está aqui em inglês, modified, significa modificado. Significa que esse arquivo vai estar no modified quando ele foi modificado, obviamente. Só que ele ainda não foi comitado. O que significa que ele não foi comitado? Ele ainda não foi confirmado no seu banco de dados. Então, seu arquivo foi alterado, só isso. Então, isso significa que seu arquivo está alterado. Staged significa que seu arquivo vai ser adicionado no seu próximo commit. E committed significa que as alterações foram para o seu banco de dados. Então, nessa imagem aqui, a gente consegue ter uma ideia de como funciona todo esse trabalho. Aqui no Working Directory, ou Working Area, que é a pasta onde a gente fica o nosso código, basicamente, a gente faz a modificação no nosso projeto. Então você seleciona os arquivos, depois que você altera ele, você seleciona os arquivos que você quer que vá para o próximo commit. Então você vai selecionar e vai mandar eles para a Staging Area, que vai ser a Staging Area vai ter todos os arquivos que vão para o próximo commit, que essa seta representa isso, que é o Stage Fixes. Então vai pegar os arquivos aqui no Working Directory e vai levar para o Staging Area, aqui em azul. E daí você faz o commit, que pega os arquivos que estão na Staging Area e armazena eles em um snapshot, que seria essa foto que o Git tira. Ele vai mandar essas alterações que você fez para a pasta do ponto .git, que é uma pasta oculta que fica no seu projeto. Então, você trabalha aqui no Working Directory, você faz suas alterações e seleciona os arquivos que você quer que vão para o próximo commit, manda eles para a Staging Area, e da Staging Area você comita e ele vai salvar lá no seu repositório. Beleza? O Git vai cuidar de salvar isso. Então, eu acho que era tudo que eu tinha para falar. E esse vídeo foi curto porque eu só queria dar uma base para quando a gente trabalhar com Git, muitos tutoriais vão pular esse simples entendimento básico que os arquivos se dividem em 3 e eles têm 3 áreas e tal. E geralmente você já começa vendo o que é Git. Tipo, você pula o que é um VCS e não entende que existe mais de um VCS. Então o Git não é a única ferramenta que a gente usa para versionar nossos projetos. E a gente não usa só para código. Enfim, o mundo é muito mais amplo do que a gente vê em tutoriais do YouTube. E é bom a gente começar a entender o contexto das coisas e entender como elas surgiram, é um bom caminho. Enfim,
Então, fica de lição de casa para vocês instalar o Git na sua máquina, porque isso é a parte fácil, tá? Você instalar e sair dando comando é a parte fácil, entender é difícil. Então, eu deixei um link aqui para o site do Git para você baixar. E você pode dar um Google também para pesquisar os passos para fazer isso conforme o seu sistema operacional. Apesar que já está aqui o macOS, o Windows, Linux, Unix, enfim. Além disso, cria uma conta no GitHub, porque é lá onde a gente vai guardar nosso repositório Git. E lembra que o Git e o GitHub eles são coisas diferentes. O Git é uma ferramenta de controle de versão. O GitHub ela é só uma das várias plataformas que a gente tem que a gente pode usar para guardar nossos repositórios. Então você pode pensar no GitHub como se ele fosse um Google Drive. E uma última coisa, leiam esse artigo sobre mensagens de commits, porque a gente peca muito aqui nisso dentro da EJ. Eu vejo muita gente fazendo mensagens de commits ridiculamente ruins. Isso dificulta a manutenção do código e a gente perde o principal benefício que o VCS traz pra gente, que é a gente conseguir se organizar melhor. Então você está mais bagunçando do que ajudando quando você faz umas mensagens meio zoadas. Enfim, dá uma olhada nesse artigo sobre mensagens. É só você ler, não precisa ir para prática nem nada, porque depois que você lê, você já vai entender mais ou menos como se faz as coisas. E aí você vai aplicar intuitivamente. Dá uma olhada nisso aqui, tá? Isso é uma das coisas que eu vou cobrar quando a gente estiver dentro do projeto, ok? Fora isso, aqui nas referências tá alguns links que eu acho bom vocês lerem também. O que é o Git. Eu acho que isso também é um capítulo do livro. É 1.3. Eu já tinha recomendado ele. Mas você pode ler outros capítulos também. Vale muito a pena. Tem aqui os capítulos e tal. É muito grande, mas eu acho que o capítulo 1 já cobre bastante coisa importante. Quer dizer, aqui tem sobre controle de versão, uma história curta do Git, o que é o Git, a linha de comando, instala no Git, primeira vez configurando o Git, o setup de primeira vez a usar o Git, né? Obtendo ajuda e, enfim, um resumo. Sobre a linha de comando, esse capítulo 1.4, a gente vai usar muito mesmo a linha de comando, tá? Porque, enfim, a linha de comando, a gente tem vários programas com interface que trabalham com Git, mas eles são limitados no que o usuário pode fazer, porque no final você tem que lembrar que se você aprender a trabalhar com Git no terminal, você vai conseguir trabalhar com qualquer programa com interface gráfica. Mas o contrário não é verdade. Se você aprender a trabalhar com Git com interface gráfica, isso não significa que você vai chegar na linha de comando e conseguir fazer as coisas que você tem que fazer, tá? E o controle máximo que você vai ter do Git vai ser quando você estiver na linha de comando. Não acredite em nada que outras pessoas disserem sobre isso. O máximo controle que você vai ter vai ser na linha de comando. Se você quiser usar a interface gráfica, usa, mas usa depois que você aprender a linha de comando, beleza? Então é isso. Aqui também tem um tutorial para configurar o Git, que é o do Theogene Project, que eu sigo bastante esses caras aqui, também para estruturar esse processo de training da síntese. E aqui eu recomendo que vocês sigam ele, para vocês configurarem o seu usuário no Git e tal, o seu e-mail, criarem uma chave para vocês ficarem seguros. E aqui na parte de instalar o Git, vocês não precisam seguir, porque, por exemplo, no Linux ele vai falar como instala para distribuições que usam o gerenciador de pacotes do apt, mas não necessariamente eles vão estar usando ele. Enfim, pesquisa como instalar o seu sistema operacional e depois segue aqui como você configura seu Git, porque aqui vai ser universal. E o último eu deixei a referência para o Theogene Project. Como eu falei, eu sigo bastante eles aqui, então eles têm bastante link para teoria boa. Por exemplo, aqui no HTML e CSS, eu acho que tem vários links para outros sites, assim, esse é o estilo deles. Eu não lembrava porque faz tempo que eu não usava eles, mas tá aqui. Eles mandam para links de fora, eles mesmos não produzem os vídeos, mas eles aglomeram, fazem um compilado de links bons para vocês irem vendo. Então tá aí uma recomendação. E enfim, é isso, rapaziada. E estudem, porque a gente tem pouco tempo até o projeto, ok? Os próximos vídeos vai ser um vídeo curto de HTML e CSS, que é onde eu achei que vocês estavam faltando. E depois disso vamos pro JavaScript.